Boa noite, pessoal. Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Respondam no chat, por gentileza. Perfeito. Então, antes de eu apresentar o Dr. Eric, eu só vou reforçar, então, que eu vou mandar o formulário, né, para presença da aula aqui no chat do aplicativo e também lá no grupo do WhatsApp, ok? Outra coisa que eu quero reforçar, foi perguntado lá no grupo sobre o pré-requisito para receber o certificado de participação nas aulas expositivas da Ligame. E o pré-requisito, nesse caso, diante de todas as circunstâncias da pandemia, é cumprir no mínimo 75% das aulas. Todos os inscritos receberam por e-mail um cronograma com o número de aulas que a gente teria até o final do ano. Claro, eventualmente a gente teve que fazer algum remanejamento de um tema, mudar o palestrante, porque a gente está passando por uma instabilidade enorme, né? E a gente está lidando com imprevistos a todo momento. Então, a gente espera a compreensão de todos. Mas é muito importante vocês cumprirem os 75%. Outra coisa, o formulário não vai ficar aberto durante todos os dias. O formulário fica aberto somente durante um tempo após a aula. Então, eu peço que vocês fiquem atentos a esse tempo, ok? Então, um pouco mais da metade da aula eu vou mandar o formulário aqui no chat e também lá no grupo do WhatsApp para vocês validarem a presença. Bem, hoje a gente vai ter, então, uma aula muito interessante com o Dr. Eric. Foi uma grande honra ter o Dr. Eric novamente na Ligame. Eu lembro dele no meu primeiro ano, foi há 2 anos, que eu tive uma aula dele sobre ventilação mecânica no paciente com DPOC e asma, e foi, sem dúvida, uma das melhores aulas que eu tive na minha vida. Ele tem uma didática incrível e eu fiquei muito feliz em compartilhar e ter a disponibilidade dele para ele passar esse conhecimento para vocês. O Dr. Eric, ele é professor do curso de medicina na PUC Paraná, e ele também é pneumologista pela Unifesp, atua como intensivista no HC, no Hospital de Clínicas da Federal do Paraná. Certinho? Dr. Eric, eu não sei se o senhor consegue compartilhar a sua tela agora para a gente ver se está tudo ok? Sim, pode deixar. Boa noite a todos. Antes de compartilhar, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a comissão científica aí da Liga. É um prazer sempre falar sobre isso, que é algo do meu interesse realmente grande, do meu métier, algo que eu executo bastante, tanto nas aulas quanto na assistência, e que pode servir, de alguma maneira, para ajudar no processo de cuidado das pessoas que estão sendo acometidas pelo coronavírus atualmente. Então, tirando os exageros do Lucas aí, eu vou tentar deixar o mais claro possível como é feita a ventilação mecânica, em especial na Covid-19. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente começar. Todos veem a tela claramente? Acho que... Aí. Tudo certo, doutor. Tudo certo, né? Muito bem. Eu tenho muitos interesses, não só em ventilação mecânica e em coronavírus, mas eles não entram em conflito com o que eu vou falar agora. Às vezes entram em conflito entre si, mas não entra em conflito com o que a gente vai expor agora. Uma das coisas que mais me deixa aflito nessa pandemia é saber quando vai acabar ou quando não vai acabar. Isso é uma das coisas que mais me angustiam. Eu gosto de, quando era residente de clínica médica, eu sofri demais no primeiro ano, porque a gente trabalha muito com residente de clínica médica, mas eu sabia exatamente quando as coisas iriam aliviar e quando ela ia acabar. Não sei se isso é bom ou ruim agora, mas para vocês terem uma ideia do que eu vou falar. Então, inicialmente, a gente vai dar uma introdução no que diz respeito à ventilação mecânica e à Covid-19, ajuste inicial do ventilador, falando em especial no paciente com insuficiência respiratória por Covid-19, como que a gente faz a monitorização da mecânica ventilatória naquele paciente que já está entubado,
e algumas aplicações práticas. Muito bem, começando então pela introdução, a gente precisa lembrar que ventilação mecânica não cura ninguém, tá? Então, o ventilador e não o respirador, como se fala no Jornal Nacional, o ventilador ele só mantém vivo quando um desses elos ele está fragmentado, ele está desfeito. Então, o caminho que a gente tem para levar o oxigênio até a intimidade mitocondrial é bastante longo, iniciando com um impulso no centro respiratório, correndo pelos nervos medulares, ativando a placa motora, levando a contração da caixa torácica, fazendo com que haja diferença de pressão e o ar se desloque pelas vias aéreas. No parênquima pulmonar, esses ares são trocados, né? Oxigênio e CO2 são trocados. O sistema cardiovascular, então, carreia, e as hemoglobinas carreiam o oxigênio até os tecidos, e nos tecidos o oxigênio é extraído e finalmente acontece o que chamamos de respiração. Por isso que o Jornal Nacional está errado, não é respirador. Respirador é mitocôndria. Se tivéssemos mini mitocôndrias para passar para as pessoas, tudo bem, mas a gente não tem. A gente tem é ventilador. Muito bem, quando algum desses elos falha, por exemplo, um trauma crânioencefálico grave, um AVC hemisférico falha, o impulso ventilatório que nasce na ponte, ele pode ser suprimido e o nosso paciente pode entrar em insuficiência respiratória aguda. Ou quando a gente faz um trauma raquimedular, ou quando faz uma mielite por lúpus, por exemplo, ou quando faz uma miastenia graves, ou Guillain-Barré, quando a gente tem uma alteração da placa motora, o nosso paciente também é incapaz de levar esse impulso ventilatório para os músculos da caixa torácica. Mesmo quando ele consegue levar, se ele fizer um pneumotórax ou um trauma torácico grave, ele também entra em insuficiência respiratória, porque ele não vai conseguir disparar, ele não vai conseguir contrair essa musculatura. Se tudo estiver certo até aqui, mas se ele tem um broncoespasmo grave por asma ou por DPOC, por exemplo, e ele não consegue deslocar o ar pelas vias aéreas, ele também entra em insuficiência respiratória. Se tudo estiver bem até aqui e esse paciente tem uma pneumonia extensa, ou uma síndrome de desconforto respiratório agudo, ou a COVID-19, por exemplo, ele pode não conseguir trocar esses gases na intimidade alveolar. Ou quando ele faz um IAM extenso e o coração dele não bombeia essas hemoglobinas para a periferia, ele também entra em insuficiência respiratória. Ou mesmo quando tudo até aqui está bem, só que ele está intoxicado com monóxido de carbono e a maior parte do oxigênio dele é captado pela... não é captado pela hemoglobina, porque ela está ocupada com monóxido de carbono, ele também entra em insuficiência respiratória aguda. Isso faz com que ele necessite de ventilação mecânica até a gente reparar o elo que está estragado. Então, a ventilação mecânica ela não cura ninguém, repetindo, ela só mantém o sujeito vivo enquanto aquele problema não desaparece. Esse slide é um dos mais comuns em quem estuda fisiologia respiratória. Como que é um slide bem prático da hematose, né? Acontece a troca alveolar, e vai perfundindo esse alvéolo. Além disso, a gente precisa de um interstício patente, ou seja, do interstício delicadamente mantido na sua integridade, e precisa de diferença de gases. Se a gente tiver tudo isso, a gente vai conseguir fazer a troca gasosa adequadamente. Então, se ventilamos, se temos diferença de pressão, se há um equilíbrio entre ventilação e perfusão, e a difusão está mantida, uma vez que o interstício não está doente, a gente vai ter troca gasosa normalmente, com as bolinhas verdes representando o oxigênio e as bolinhas roxas representando o CO2. Porém, muitas vezes a gente tem problemas que podem ser múltiplos, pode ser um problema de difusão, um problema intersticial, pode ser um desequilíbrio VQ, então às vezes a gente tem bastante circulação e bastante ventilação, mas elas não estão acopladas. Às vezes a gente tem bastante circulação, mas a ventilação está prejudicada por algum motivo, às vezes a gente hipoventila ou tem redução de oxigênio no ar atmosférico. Para falar de COVID, em especial, é importante a gente falar de distúrbio de difusão, de desequilíbrio VQ e de shunt. Muito bem. O coronavírus ele tem um tropismo pelas células
conversoras de angiotensina 2. E essas células são bastante frequentes em epitélio respiratório alto e epitélio respiratório baixo. Ele acomete vários órgãos, ele acomete rim, acomete coração, acomete sistema nervoso central, mas ele tem um tropismo especial, como a gente vê nesse corte histopatológico aqui, pelos pulmões. Então, uma vez que a gente tem muitas células conversoras de angiotensina 2, ele gruda aquele negocinho, aquela coroazinha dele nessas células, e faz com que ele entre na célula e o RNA se multiplique ali dentro. Por isso, o pulmão é um dos órgãos mais acometidos. E isso pode levar a vários problemas. Só antes da gente passar, lembrando que o acometimento endotelial é bastante extenso, tá? Então, diante desse acometimento endotelial, a gente pode ter vários cenários. Por exemplo, um dos cenários que a gente vê bastante, inclusive na prática clínica, é um cenário de tromboses in situ. Então, várias partes da microcirculação ficam trombosadas, fazendo com que aquele equilíbrio que vocês acabaram de ver na hematose se perca. Então, acontece isso aqui. A gente tem um alvéolo ventilado, a gente tem uma quantidade de oxigênio adequada dentro do alvéolo, mas a gente tem um trombo, a gente tem uma interrupção em alguns capilares, levando a um desequilíbrio ventilação e perfusão, nesse caso que chamamos de espaço morto. Além disso, o coronavírus pode levar a uma inflamação do epitélio. Então, ele pode não bloquear o epitélio inteiro por coagulação intravascular disseminada, mas ele pode inflamar o epitélio e inflamar a membrana capilar. Isso vai fazer com que haja uma alteração de difusão. Isso vai fazer com que haja troca gasosa, mas ela é muito dificultada, ela é muito prejudicada, porque o epitélio está espessado, e o alvéolo está espessado. Então, o tamanho da barreira que o oxigênio e o CO2 têm que atravessar são maiores. Tá? Então, vai acontecer a troca gasosa, mas com uma alteração que a gente chama de difusão, que é isso daqui. Tá? Seria mais ou menos um espessamento entre o capilar e o alvéolo, que quando a gente vai fazer a ventilação, poucas moléculas de oxigênio atravessam essa barreira. Curioso nessa apresentação é que quando a gente oferta mais oxigênio, muitos pacientes melhoram. Tá? Então, a resposta a alterações de difusão à oxigenoterapia, mesmo fora de ventilação mecânica, muitas vezes é boa. Então, você oferta mais oxigênio dentro do alvéolo, você dá um catéter de oxigênio ou uma máscara de oxigênio com alguém com acometimento com Covid de padrão especialmente intersticial, ele tem uma resposta boa, ele passa para uma saturação de 84 para 93. Tá? Então, a oferta de oxigênio aqui tem uma boa resposta. Por quê? Porque o acometimento, na maioria dos casos de Covid, ele é especialmente intersticial. A gente chama de uma pneumonia predominantemente intersticial, ou seja, a gente tem uma alteração de difusão em muitas áreas de pulmão, que eles chamam de áreas de vidro fosco, tá? Mas lembrando que podem haver áreas de trombose também in situ. Mas o mais comum é esse espessamento endotelial e o espessamento da membrana capilar. Essa é uma das apresentações mais comuns do COVID grave, mesmo em insuficiência em pacientes com síndrome respiratória aguda grave, tá? Diferente do que acontece aqui. Isso aqui é síndrome de desconforto respiratório agudo. O que é isso aqui? Isso é o que a gente chama de colapso alveolar. Isso é diferente da alteração de difusão. Muitos pacientes com COVID também têm essa apresentação de SARA, que a gente fala. Que é o quê? É o preenchimento pleno ou preenchimento de uma grande quantidade do alvéolo com áreas de colapso alveolar, tá? Como a gente vê em ambas as bases desse paciente. Alguns pesquisadores chamam isso de baby lung, que é o que sobra de pulmão normal é como se fosse do tamanho do pulmão de um recém-nascido. Tá? Uma área pequena, normal, responsável por quase toda a troca gasosa. O resto é colapsado. Muito bem, então no acometimento pulmonar pela Covid, a gente tem dois extremos, tá? Lembrando que às vezes muitas vezes há uma interposição entre os dois. Eu estou mostrando extremos para vocês, só para vocês entenderem a lógica da ventilação mecânica em cada cenário.
Então a gente pode ter um cenário mais de acometimento intersticial, com pneumonia intersticial, com vidro fosco difuso, ou um padrão de SARA-like, que a gente fala, um padrão de colapso alveolar, em que áreas do pulmão e alvéolos são preenchidos por pus, por sangue, por debris celular, etc, etc. Então seria o tipo L e o tipo H, alguns chamaram de tipo 1 e tipo 2. Por que é tão complicado esse tipo H que a gente fala? Porque diferente da difusão, em que só havia um espessamento do interstício, aqui a gente tem um preenchimento alveolar. Isso torna o trabalho do oxigênio muito mais, ou o transporte do oxigênio muito mais complicado. Então, a resposta ao oxigênio externo, que ela é muito pobre. É um paciente que chega saturando 70%, e você dá uma máscara com reservatório a 10 litros por minuto, ele satura 74%. Então, a resposta é muito pobre. Por quê? Porque esse alvéolo está colapsado, esse alvéolo está preenchido, e a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar aumentar a quantidade de oxigênio aqui, mas a gente vai precisar abrir esses alvéolos. E a gente abre esses alvéolos com algumas técnicas de ventilação mecânica, por exemplo, com uma oferta mais alta de PIP, que é a pressão positiva no final da expiração. Então a gente tem dois tipos de acometimento na COVID, como eu falei para vocês. O tipo 1, que é preferencialmente intersticial, que tem uma alteração de difusão mais importante, e repito, a maioria dos pacientes chegam na fase aguda, na fase inicial, aqui. Tanto é que eles chegam conscientes, orientados, hemodinamicamente bem, e quando você coloca o oxímetro, ele está saturando 82. Você dá 3 litros de oxigênio, ele satura 93. Tá? Então, uma resposta muito boa à oxigenoterapia. E alguns pacientes já chegam com padrão de AIDS-like, ou de SARA, um padrão de SARA pulmonar. Aqui ele chega saturando 70 e você dá 10 litros com a máscara, ele vai saturar 74, vai mudar pouco. E a estratégia ventilatória que vai ser usada aqui é diferente da estratégia ventilatória que vai ser usada aqui. Muito bem, tendo dito essa breve introdução, eu vou mostrar como vocês ajustam um ventilador inicialmente, principalmente num cenário de coronavírus. Todos os ventiladores eles têm mais ou menos o mesmo padrão, igual o carro, 4 rodas, um volante, uma ignição, fechadura, porta-luva, porta-mala, é tudo mais ou menos a mesma coisa. O ventilador ele tem uma área que é uma área de setagem rápida. Tá? Então, no caso desse ventilador, essa área de setagem rápida é aqui, é o que você vai pedir de parâmetros ventilatórios para esse ventilador. Existe uma outra área que é a área dos gráficos. Bons ventiladores têm que ter gráficos. Pressão-tempo, volume-tempo, fluxo-tempo. Tá? Então, idealmente, todos os ventiladores bons vão ter uma área de setagem, uma área para os traçados de volume-tempo, fluxo-tempo e pressão-tempo. E, finalmente, tem uma terceira área, que é para monitorização da mecânica, para você saber o que efetivamente está acontecendo do ponto de vista de pressão, do ponto de vista de volume, de relação yin-zies, etc, etc. Então, aqui é o que você pede, aqui é o que tem de gráfico, e aqui é o que está acontecendo no pulmão do paciente, certo? Tem uma quarta área que a maioria dos ventiladores deixa escondidinha, que é uma área de alarmes, que é importante vocês lembrarem disso e customizar os alarmes, mas em geral ela não fica aberta para não poluir tanto a tela do ventilador. Quando vocês vão ventilar um paciente, vocês precisam saber de duas coisas são importantes. O sexo, que em 93% das vezes você olha o paciente e já sabe o sexo, 7% das vezes você precisa fazer um exame físico mais pormenorizado, e a altura. Tá? Esse aqui é um erro comum. As pessoas olham e falam, esse aí tem 1,77 m. Não. Precisa de uma fita métrica e medir o paciente de vocês. Por quê? Porque esses dois parâmetros que vão dar a resposta do principal parâmetro que você vai oferecer para o seu paciente, que é volume corrente. Volume corrente é a quantidade de ar que você coloca e tira em cada ciclo ventilatório. Tá? E isso não depende de peso. O pulmão não emagrece, o pulmão não engorda. O pulmão ele tem um tamanho a depender do gênero e a depender da altura. Tá? Então eu, que tenho 1,84 m e sou homem, eu tenho um peso predito
predito de 79,6 e um volume corrente predito de 477 ml, pensando em ventilação protetora em 6 ml por quilo. Então, se vocês podem gravar, podem fotografar essa telinha aqui e colar no ventilador de vocês. Aí só vão precisar saber o sexo, que, repito, é relativamente fácil de saber, e a altura, que vocês vão precisar de uma fita métrica. Meçam o paciente de vocês, tá? Porque isso é importante para a gente determinar o volume corrente. Muito bem, aí vocês vão fazer a setagem. Eu parto do princípio que vocês já têm uma noção elementar de ventilação mecânica, então não vou entrar em questões muito básicas de ventilação mecânica. Eu vou falar em dois modos principais, que são os modos controlados, que a gente inicia a ventilação de um paciente com Covid-19. Os dois modos principais são VCV, que é ventilação controlada a volume, e PCV, que é ventilação controlada a pressão. Então, grosseiramente, é o quê? O modo VCV, que é controlado o volume, você fala para o ventilador, eu quero 500 ml de volume corrente. Ele vai fazer o que for preciso para dar 500 ml de volume corrente. Ponto. O outro modo, PCV, você fala, eu quero 15 de pressão na fase inspiratória, acima da PIP. Ele vai fazer o que for possível para dar 15 de pressão. Quanto isso vai gerar de volume, não é um problema dele. Então, você vai precisar ficar atento nisso. E inversamente, em VCV, quando você pede o volume de 500, não é um problema dele quanto isso vai gerar de pressão. Então, você tem que ficar atento às pressões que isso vai gerar. Muito bem, para a gente setar inicialmente um paciente, se vocês estiverem na assistência e for iniciar a ventilação de um paciente com Covid-19, eu sugiro que vocês façam isso em VCV, tá? Que a possibilidade de vocês fazerem ventilação mecânica protetora é maior. Não é proibido fazer em PCV, mas em VCV vocês têm um controle melhor se o paciente estiver bem sedado. Quando vocês fazem isso, a primeira coisa, imaginando que esse nosso paciente tem 1,90 m, se ele tem 1,90 m, o peso predito dele vai ser 84, 6 ml por quilo vai ser 500 ml de volume corrente. Então a gente vai setar inicialmente o volume corrente, 500 ml, que é nesse botãozinho, no caso desse ventilador, é aqui. Depois disso, a gente vai pedir que é 6 ml por quilo de peso predito para a frequência, para dados de ventilação protetora. Depois disso, a gente vai pedir a frequência respiratória, que ela pode variar, de um modo geral, de 12 a 20, assim, em setagem inicial, mas no paciente com Covid, em geral, a gente começa com 20 a 28. Uma dica, cuidado quando vocês forem usar isso, mas uma dica é vocês tentarem se aproximar da ventilação que ele estava fazendo espontaneamente. Então, se ele estava fazendo 24, tente se aproximar disso. Se ele estava fazendo 28, tente se aproximar disso. Mas, de maneira geral, grosseira, de 12 a 20 para parâmetros genéricos. Depois a gente vai setar a PIP. O que significa PIP? PIP é pressão positiva no final da expiração. É quanto que a gente vai manter de pressão na fase expiratória desse paciente. A gente precisa manter pressão ali, porque senão esses alvéolos se colapsam. A diretriz brasileira fala para a gente fazer de 5 a 8, mas em Covid a recomendação é de 8 a 12, se iniciar com 8 a 12, tá? No caso aqui colocaram 5. FO2, o que é FO2? É a fração inspirada de oxigênio. Nesse momento vocês estão usando fração inspirada de oxigênio aí no quarto de vocês de 21%. Mas isso no ventilador pode ser setado de 21% até 100%, tá? Sugiro logo após a intubação vocês começarem com 100% e titulando e diminuindo essa FO2, porque o oxigênio em excesso também é deletério, e titulando isso até ter uma saturação de 92%, pelo menos de 92%. Depois disso vocês vão setar a sensibilidade, que é quanto o paciente precisa fazer de esforço para pedir um ciclo assistido. Então, quando você põe 20 de frequência, você fala assim, eu quero 20 ciclos controlados, ou seja, a máquina vai dar 20 ciclos por minuto inspiratórios para esse paciente. Aconteça que se for um cadáver, a máquina vai dar 20 ciclos, tá? Mas, quando a gente está no modo assisto controlado, que é o padrão da ventilação agora em todos os ventiladores, depois que a gente deixou os pacientes mais acordados, você tem que setar sensibilidade, que é o quê? Quanto ele precisa fazer de esforço para disparar o ventilador. Isso pode ser, se for a pressão, entre -1 e -3, e se for a fluxo, entre 1 e 3. Então, eu, em geral, gosto da pressão, eu deixo em -2. Significa o quê? Ele precisa fazer uma pressão negativa de -2
para ganhar um ciclo assistido. Se tiver em VCV, vocês vão ter que setar o fluxo. O fluxo, uma regra geral, seria entre 40 e 60, essa é uma das regras gerais, ou você diminuir o volume corrente por 10, né, para você ter uma noção do fluxo. Mas o mais importante, fluxo é o quê? É a velocidade com que esse volume que você pediu vai ser entregue para o paciente. Tá? Então, fluxo é velocidade. O mais importante do fluxo é você manter uma relação INS-IES, ou relação inspiração-expiração, entre 1:2 e 1:3. Tá? E, finalmente, a rampa de fluxo, que idealmente é decrescente, a não ser quando vocês vão fazer mecânica ventilatória, que vocês vão ver daqui a pouco. Muito bem, se for logo depois que você setou isso, que a gente setou tudo isso, vocês precisam ver o que está acontecendo. Tá? Então, depois que eu setei VCV, tudo aquilo, eu vou precisar olhar o quê? A primeira coisa que vocês vão precisar olhar em VCV é a pressão de pico, que ela está aqui. Então, você pediu 500 ml de volume, isso gerou uma pressão de pico de 37. Além disso, você pediu, o ideal é que não ultrapasse 40. Tá? Além disso, você pediu um fluxo de 50, você vai ter que ver a relação INS-IES. O ideal é que fique 1:2 e 1:3. O que muda a relação INS-IES? A frequência respiratória e o fluxo. Quanto mais alto o fluxo, mais rápido esse volume vai ser entregue. Então, consequentemente, menor vai ser essa relação. Mas quanto mais rápido a fase inspiratória, mais tempo a gente tem de fase expiratória. Não existe limbo. Ou você está em fase inspiratória, ou você está em fase expiratória. Depois disso, vocês vão ver se a frequência que você pediu é a mesma que ele está fazendo, para saber se o paciente está adequadamente sedado ou não, e se é assim que ele deve ficar inicialmente. Em COVID, repito, pelo menos as primeiras 12, 24 horas, sedação profunda. Checar se a frequência é igual, depois disso você vai ver se o volume corrente que você pediu é igual. Teoricamente é para ser o mesmo, mas uma margem de erro entre 5% e 10% é aceitável, o que está adequado aqui. Se a PIP também está próxima do que você pediu, então você pediu 5 e ele fez uma PIP de 5,9. Então isso seria uma setagem inicial grosseira de um paciente para ser ventilado sendo controlado a volume, ou seja, em VCV. Se você fizer isso em PCV, algumas coisas mudam. Então, qual que é a diferença de VCV e PCV? VCV você fala, ventilador, eu quero dar 500 de volume. Em PCV você fala, ventilador, eu quero 20 de pressão na fase inspiratória por 0,8 segundo. Ele vai dar essa pressão. Quanto isso vai gerar de volume, isso é um problema seu. Você que vai ter que setar isso, vai ter que titular a pressão para chegar no volume alto. Por isso que eu sugiro que seja VCV nas fases iniciais de COVID-19. Mas quando você vai setar em PCV, mesma coisa. Você vai pedir a pressão ao invés de pedir o volume, idealmente que seja 10 a 15 acima da PIP. Você vai pedir o tempo inspiratório, ou seja, quanto tempo ele vai ficar com essa pressão de 20 na fase inspiratória, 0,8 segundo. Tá? Além disso, a frequência respiratória, o resto é praticamente igual. Idealmente 12 a 20, a PIP em COVID 8 a 12, a FO2 depois que entubou é 100, e aí você vai titulando até ter uma saturação de 92%. A pressão de trigger, ou seja, a sensibilidade, que pode ser a pressão ou pode ser a fluxo, tanto faz. Eu prefiro a pressão, deixar em -2 em geral, inicialmente, e ver o que está acontecendo. Qual a primeira coisa que a gente vai precisar ver quando a gente coloca o paciente em PCV? O volume. Porque você pede 20 de pressão, na Gabriela pode gerar 320 de volume corrente. No Emerson, que tem 1,90 m, que tem uma complacência melhor, pode gerar 590. Então você vai precisar ver quanto de volume está gerando isso e se isso se aproximou da sua meta. Muito bem, depois disso vai ver a relação INS-IES, que tem uma relação com frequência e tempo INS. Vai ver a frequência respiratória, se está igual a que você pediu. Ó, o que será que está acontecendo aqui? Ó? Você pediu 12 e está 14. O paciente está disparando, ele está disparando ciclos assistidos. Será que é isso que você quer? Pode ser. Em alguns casos pode ser, mas repito, em COVID, inicialmente, a gente vai deixar o paciente profundamente sedado. Ver se a PIP está adequada e ver se a pressão de pico é realmente o que você pediu, ou seja, a soma da PIP mais a pressão inspiratória. Depois disso, você vai ter que monitorizar, vai ter que ver se as coisas estão dando certo diante disso. Se dentro dos parâmetros ventilatórios ficou tudo ok, a próxima etapa é olhar para o doente.
né, que é o que mais interessa, e ver se ele tem sinais, por exemplo, de assincronia, como esse paciente está fazendo um padrão de respiração paradoxal abdominal. Isso aqui é o que a gente chama de fome de ar. O paciente está precisando de mais fluxo, de mais ar, e ele fica fazendo esse padrão de encolhimento do abdômen na fase inspiratória, um tipo de padrão abdominal ventilatório. Ou se ele está fazendo uso de musculatura acessória, se ele tem retração de fúrcula, ó. Olha só a fúrcula dela aqui, e na fase inspiratória está retraída. A fase inspiratória está retraída. Ou se ele tem esforço respiratório, que sugere uma doença obstrutiva, uma doença de via aérea. Então, depois que você entubou o paciente, você vai olhar os parâmetros minimamente e vai ver como está o acoplamento desse paciente, se ele tem algum desses marcadores que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Então, isso é uma monitorização grosseira, básica, mas é o que você vai fazer à beira do leito quando você entubar um paciente, seja com Covid-19 ou não. Depois disso, você vai fazer a monitorização multiparamétrica, ou seja, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, capnografia, tudo que você tiver disponível você vai checar. Mas a primeira coisa que você vai checar é a oximetria de pulso, se está adequada, 98% é mais do que adequado. Se o traçado é um traçado regular, que realmente sugere que esteja sendo fidedigna essa captação das ondas de pulso, e se a onda de pulso do oxímetro é compatível com a do eletrocardiograma. E se isso aqui estiver muito diferente, ou está dando erro de captação, ou o paciente está fazendo arritmia, e aí talvez esse valor aqui não seja confiável. Mas é óbvio, você usa outros parâmetros, pressão, frequência cardíaca, ETCO2 e etc. Muito bem, feito isso, ajustado o ventilador inicialmente, visto o paciente como ele está acoplado ao ventilador, visto como estão os parâmetros multiparamétricos, idealmente seria interessante que todos fizessem o que a gente chama de monitorização da mecânica ventilatória, que é a terceira parte da nossa aula. Então, a monitorização da mecânica ventilatória, ela é feita como? Em geral, ela é feita de duas maneiras, ou de uma maneira global, que a gente tem um vetor do que está acontecendo. Por exemplo, Alagoas tem Curitiba tem um índice de criminalidade muito alto. Isso é mecânica ventilatória global. Tá? E isso é o que a gente vai fazer porque isso requer menos ferramentas de alto custo, como tomografia convencional e tomografia por impedância elétrica. A mecânica ventilatória regional é quando a gente fala assim, Curitiba tem um alto índice de criminalidade, mas no Boqueirão Boqueirão e Boa Vista são os principais responsáveis, que tem lá não sei quantos assassinatos por ano. Então, quando a gente faz a mecânica ventilatória global, a gente dá um vetor, a gente dá um resultado total. Eu não sei se é pulmão direito, esquerdo, se é todos os alvéolos, se é uma parte dos alvéolos, mas eu sei que tem uma complacência ruim, ponto. Agora, quando a gente faz a ventilação, monitorização da ventilação regional, que é usando métodos de imagem, ou tomografia convencional, ou tomografia por impedância elétrica, a gente é mais preciso. A gente consegue detectar onde está o problema. Isso é bom em grandes centros, mas não é o que vocês vão achar na maioria dos cenários de vocês, pelo menos inicialmente. Né? A gente pode combinar de falar sobre isso um dia, mas nesse momento a gente vai falar de mecânica ventilatória global. Para vocês entenderem isso, vocês precisam entender esse slide aqui, que é o slide mais simples da aula e o mais importante. Esse slide mostra o que o ar precisa vencer para a gente entregar e fazer hematose. Então, a gente tem dois componentes principais. A gente tem um componente resistivo, que é o componente canalicular. Até a 17ª geração de bronquíolos alveolares, a gente não tem alvéolo, a gente não tem troca gasosa. Então, até a 17ª geração, é rua, é via de passagem do ar. Isso gera pressão. Quando o ar passa por um cano, ele gera pressão. Tá? Depois disso, é a via elástica que a gente fala, ou é a pressão elástica. É o que a gente precisa gerar de pressão para abrir os alvéolos. Então, imagine vocês irem num show do U2 em São Paulo. É um caos ir no show do U2 em São Paulo. Porque o trânsito já fica um colapso. Altíssimas pressões para você chegar no Morumbi.
né? Então você precisa enfrentar grandes trânsitos, principalmente na Marginal e no bairro do Morumbi. É tudo colapsado, é tudo duro, todo mundo brigando, é tenso, é altamente pressórico. Depois que você chega lá, tem um outro componente. Aí você estacionou o seu carro, aí tem um outro componente de pressão que você vai precisar exercer, que é entrar no estádio e sentar no seu lugar, tá? Que seria o componente elástico aqui, seria o componente de acomodação do ar dentro do alvéolo e abertura do alvéolo, certo? Então, em ventilação mecânica, a gente também tem esses dois componentes, da passagem do ar e da abertura do alvéolo. Então, tem dois componentes de pressão, pressão resistiva e pressão elástica. Muito bem, quando a gente faz isso à beira do leito, a gente consegue segmentar isso. Então, imaginem isso aqui, isso é uma curva de pressão por tempo, num modo VCV, ou seja, volume controlado, porque se fosse PCV, a pressão é constante. E a pressão é determinada, seria uma curva quadrada aqui. Aqui é um modo VCV em que a pressão varia, tá? Com um volume corrente de 360 ml e um fluxo de 45 litros por minuto, uma onda de fluxo quadrado. Muito bem, a gente tem PIP de 10, ou seja, a fase respiratória fica com pressão de 10, e a fase inspiratória está fazendo uma pressão de pico de 22. O que significa esses 22 aqui de pressão? Significa que a gente precisa fazer 22 centímetros de água para ganhar, para vencer a parte canalicular, ou seja, a passagem do ar pelo tubo, e para vencer a fase elástica da bexiga. Então a gente tem que vencer o bocal da bexiga e abrir a bexiga com 22 centímetros de água, tá? Ok, mas qual componente é de cada um? Não sei. Nesse momento eu não sei. Então tem um componente do deslocamento do ar aqui e um componente da força do ar para abrir o alvéolo. Nesse momento eu não sei. Mas tem um método de vocês saberem, e isso é muito importante em acometimento pulmonar em síndromes respiratórias agudas, que é o quê? É a gente fazer o que chamamos de pausa inspiratória. Para que serve a bendita da pausa inspiratória? Então estávamos aqui com pressão de pico de 22 e PIP de 10. Aí a gente faz uma pausa inspiratória. Para que será que serve a pausa inspiratória? A pausa inspiratória serve para a gente conseguir a pressão de platô, ou a pressão alveolar. Tá, não entendi. Fisicamente não fez sentido nenhum. Tá, então você vai entender. Quando a gente tem uma pressão de pico de 22, eu não sei quanto disso é de resistência e quanto disso é de elástico. Na hora que eu faço uma pausa inspiratória, eu vou voltar aqui, eu tiro o componente de deslocamento do ar, eu fecho as duas válvulas do ventilador e a única pressão que existe ali dentro é de manter o alvéolo aberto. Ou seja, eu excluo a pressão resistiva, eu excluo a pressão que está sendo gerada pelo deslocamento de ar nas vias canaliculares. Ou seja, aquela pressão que está ali dentro é uma pressão exclusiva para manter o alvéolo aberto. Por isso ela se chama pressão alveolar ou pressão de platô. Por que pressão de platô? Porque é a pressão que fica nesse platôzinho depois da pausa inspiratória. Idealmente que ela seja de pelo menos 2 segundos. Muito bem. Tendo a pressão de platô, a gente consegue segmentar várias coisas. Olha só, eu tinha pressão de pico de 22. Tendo a pressão de platô em 16, eu sei que o todo é 22 e para abrir a alvéolo é 16. Então agora eu já sei quanto custa o deslocamento para chegar até o Morumbi. É 22 menos 16, ou seja, uma pressão resistiva de 16. Desculpa, de 6. 22 menos 16, uma pressão resistiva de 6, o que é absolutamente normal. Entre 5 a 10 é absolutamente normal a pressão resistiva. Que é diferente de resistência. Quando a gente fala de resistência, é dividido por fluxo. Não vou entrar em detalhe, tá? Mas é pressão resistiva dividido por fluxo. E aí aqui a gente tem uma pressão muito importante. Essa vocês não podem esquecer. Podem esquecer um monte de coisa que eu já falei. Essa não pode esquecer. Que é o que a gente chama de driving pressure, ou pressão de distensão. O que significa isso? Significa a pressão de platô menos a PIP. O que será que significa isso?
pressão de distensão ou driving pressure. Isso é a pressão necessária para que o alvéolo se abra. Quanto precisou de pressão para o alvéolo se abrir e receber 360, ou alvéolo não, né? Os alvéolos receberem 360 ml de volume corrente, ou seja, a driving pressure é quanto efetivamente variou de pressão dentro do alvéolo, só do alvéolo, num ciclo inspiratório. É isso que é driving pressure, e isso é um mantra da ventilação mecânica protetora de hoje. O que é ventilação mecânica protetora, que vocês vão ouvir tanto? É ventilação com 6 ml por quilo de peso predito, é pressão de platô abaixo de 30, que aqui está ótimo, e a driving pressure abaixo de 15, tá? Que aqui também está ótimo, tá? 16 menos 10 em 6. Certo? Então a pressão de pico era 22, a pressão elástica era 16, logo 22 menos 16, a pressão resistiva era 6. Tá? Isso é muito importante quando você tem um cenário desse aqui, ó. Por exemplo, você chega lá, tá pitando o alarme do ventilador. Aí você vai ver a mesma coisa. Volume corrente 360, uma PIP de 7, mas agora uma pressão de pico de 41. Por que será que o pico está tão alto? Estava 22 quando eu peguei o plantão. Agora está 41. O que será que aconteceu? Qualquer coisa pode ter acontecido. Na via canalicular ou nos alvéolos. Tá. Então, se vocês começarem a decifrar o que está acontecendo de errado, vocês vão ter que fazer o quê? Uma pausa inspiratória. Quando você faz uma pausa inspiratória e vê que o sujeito tem uma pressão de pico de 41, mas tem um platô de 12, que é ótimo, que é muito baixo, graficamente, quem está familiarizado com ventilação mecânica já vê que isso é uma alteração de via aérea. Ou é uma rolha no circuito, ou é broncoespasmo, ou é um tubo dobrado, é algum problema na rua, tá? Entrar no estádio e se alocar no estádio é fácil, está gerando 12 centímetros de água só. Mas 41 menos 12 dá 29 de pressão resistiva, o que é uma pressão muito alta. E a driving pressure também está normal, de 12 menos 7 está em 5. Ou seja, ou tem líquido na via aérea do circuito, ou tem sangue na via aérea, ou o sujeito está em broncoespasmo. Isso faz com que as tensões na marginal para ir para o show do U2 aumente muito. Isso faz com que as pressões resistivas subam muito. Mas a bexiga está ok. O ginásio, o Morumbi está normal. O problema é que a marginal tinha 5 faixas, agora tem uma. Então está uma brigaiada lá, está uma pressão alta lá. Mas quando você chega no estádio, tá tudo certo. Você entra, a mesma pressão que você precisa fazer para assistir o show, certo? Diferente desse aqui, ó. Esse aqui tem mesma coisa, VCV, onda quadrada, 360, 7 de PIP, pressão de pico de 41. Mas aí você faz uma pausa e olha só onde está a pressão de platô. A pressão de platô está lá em cima. Por aqui, graficamente, repito, quem é familiarizado já vê que aqui é um problema essencialmente elástico. Por quê? Porque na hora que você fizer a subtração, então, a pressão de pico de 41, uma PIP de 7, aí você tem uma pressão de platô de 37. Ou seja, você tem uma pressão resistiva de 41 menos 37 de 4. É normal. A via aérea desse paciente não tem problema. Ele tem um alarme de pressão de pico alta apitando no ventilador, só que isso não é secundário a um problema na rua, no canalículo. Isso é um problema na bexiga. 37 de pressão para conseguir 360 de volume corrente. Então, a pressão de platô está acima de 30, já quebrando a boa regra de ventilação mecânica protetora, e pior do que isso, a driving pressure, que é 37 menos 7, está em 30, uma driving pressure muito alta. Por que será? Porque a rua está estreita? Não, a rua não está estreita, é 4 de pressão resistiva. Então, provavelmente aqui, ou tem edema alveolar, ou tem sangue no alvéolo, ou o alvéolo está cheio de pus, ou o alvéolo está todo inflamado, ou, quiçá, o alvéolo está colapsado. Mas se está colapsado, seria impossível abrir. Sim, mas a gente tem alguns milhões de alvéolos. E o que eu estou falando aqui é de mecânica ventilatória global. Então, às vezes, você dá volume para um paciente e muitos dos alvéolos não abrem. As custas, aí aqueles alvéolos que estão normais, eles precisam gerar uma altíssima pressão para conseguir
volume corrente que você estava precisando, certo? Então aqui, uma pressão resistiva de 4, mas com uma driving pressure de 30 para gerar uma complacência de 360, um volume corrente de 360, que dá uma complacência de 12, tá? Muito bem, vamos ao que interessa então, que são as aplicações práticas. Olha só como isso é importante na prática clínica, lembrando que eu vou falar de 2 estereótipos, do tipo H e do tipo L, mas há pacientes que estão no meio do caminho. Tem pacientes que que têm uma apresentação intermediária entre aquele tipo H e o tipo L, o tipo 1 e o tipo 2 em Covid-19. Mas vamos lá. Um paciente masculino de 63 anos, 83 quilos, 1,70 m, portador de hipertensão, diabetes, em uso de captopril e metformina. Ele chega com queixa de febre, mialgia, cefaleia e tosse há 9 dias. Desde ontem à noite com dispneia, que piorou muito hoje. Exame físico, pressão é boa, frequência respiratória de 33, temperatura 38,8, frequência cardíaca de 130. Taquipneico, com uma saturação de oxigênio de 84, com catéter de O2. Murmúrios presentes com estertor fino em base. Perfusão ok, abdômen ok, sem edema em membros inferiores. Hipótese diagnóstica principal, síndrome respiratória aguda grave nesse momento da nossa vida, por pneumonia viral por Covid-19, provavelmente. Entre as medidas iniciais todas, que a gente não vai falar, foi realizada intubação com ketamina, lidocaína e succinilmetônio, que é um curare. E esse paciente foi intubado. Muito bem, ele tinha 1,70 m e era homem. Então, o peso predito dele é de 66 quilos. Quando a gente faz 6 ml por quilo de peso, a gente tem um volume corrente de 400. Então, vamos setar o ventilador desse paciente. A gente já viu aqui, eu já mostrei, não vou ficar repetindo isso para vocês. Vou fazer a setagem específica desse paciente. Então, esse paciente precisa de 400 ml de volume corrente. Esse paciente vai ficar, inicialmente colocaram uma frequência de 30, porque ele estava com 33 basal, então deixaram 30 de frequência. Uma PIP que foi sugerida entre 8 e 12 ficou em 10. FO2 inicial acabou de ser entubado, é 100. Pressão de trigger de -2 e um fluxo de 50. Muito bem. Com isso, ele teve uma pressão de pico de 27, teve uma relação INSS de 1,1 para 1, que a gente chama de relação invertida, o que não é bom, tá? É sempre importante que a fase inspiratória seja menor do que a expiratória, senão você vai causar hiperinsuflação dinâmica. Esse paciente estava fazendo 30 de frequência, então ele ainda estava sedado e curarizado. Estava fazendo um volume corrente dentro do que a gente pediu, 400 ml. Uma PIP de 10, então o mesmo valor que a gente pediu, e um volume minuto, que a gente chama, que é volume corrente vezes frequência respiratória, de 12 litros. Parece bastante razoável. Aí fomos fazer a monitorização multiparamétrica, ele tinha uma saturação de 100%, o que não é bom, tá? Não é bom ficar 100%, o oxigênio é tóxico, a gente não precisa de 100%. O ideal é entre 95, 94, 98, não precisa de tudo isso. Mas era confiável, o traçado, baseado no traçado e baseado no fato que a frequência era igual ao traçado eletrocardiográfico. Foi feita a monitorização da mecânica ventilatória desse paciente, ele tinha aquela pressão de pico de 27, PIP de 10 e fazia uma pressão de platô de 18. Olha só, tá ótimo. Então 27 menos 18, 9 de pressão resistiva, o que é bastante adequado, tá? Pressão resistiva é diferença de resistência. Então resistência é pressão resistiva sob fluxo. A resistência estava dando 10,8, o que era adequado também. Não se prendam muito à resistência, pressão resistiva é mais importante. A driving pressure, 18 menos 10. Então a driving pressure adequada, que as diretrizes sugerem que seja 15 ou menos, ou seja, estava fazendo 8 de driving pressure para ter 400 de volume corrente. Vocês vão ouvir falar muito em complacência. O que é complacência? É a capacidade de um continente a receber um contingente, vamos dizer assim. Grosseiramente é delta volume por delta pressão. Qual o volume que interessa? Volume corrente. Qual pressão que interessa? Variação de volume, driving pressure. Então, complacência nada mais é do que volume corrente dividido por driving pressure. Que aqui era 400 dividido por 8, uma complacência de 50. Entre 50 e 100 a gente considera normal, tá? Então, esse paciente estava bem ventilado, fazendo
pressão de platô abaixo de 30, driving pressure abaixo de 15 e uma complacência adequada. Esse paciente, provavelmente eu vou chegar nisso depois, então só alguns ajustes foram feitos. Como eu falei, a relação estava invertida, isso precisava ser melhorado. E a saturação não precisa ficar em 100%. Então você titula a FO2, no caso aqui foram abaixando, chegaram em 35% de FO2 e 8% de PIP, e isso deu uma saturação de 93%. Então continuamos com platô adequado, continuamos com driving pressure adequado, continuamos com saturação adequado e dando o mínimo de pressão para esse paciente. Isso é muito bom, uma vez que a ventilação mecânica é muito parecido com o Marevan. Os níveis terapêuticos são muito próximos dos níveis tóxicos, tá? Então, quando a gente maneja mal a ventilação, a gente induz a muita vili, que é a lesão induzida por ventilação mecânica. Então, se vocês pilotarem mal o ventilador, vocês podem não só não ajudar o doente, como podem piorar um pouquinho a vida dele. Além disso, mudaram a frequência, porque a relação estava invertida. Então, passaram de 30 para 22, e aí a frequência mudou, e a relação passou de 1,1 para 1 para 1 para 2,2. Diminuindo um pouquinho o volume minuto, que ele é dependente de frequência respiratória. Esse paciente, provavelmente esse paciente do tipo L, que a gente fala, é um paciente que tem um padrão de acometimento mais intersticial, com vidro fosco difuso. Resumindo, um paciente fácil de ventilar, um paciente do tipo 1 ou do tipo L. Por que L? Porque ele tem peso baixo, lower lung weight, ele tem um peso de pulmão baixo, ele tem low response to PIP, ele responde mal a... Ele não responde, ele não precisa de PIP. Resumindo, ele não precisa de PIP alta, como se dá em paciente do tipo H, que a gente vai ver. E ele tem uma baixa elastância, porque ele tem uma alta complacência. Isso talvez seja um pouquinho difícil de vocês entenderem, mas não se apeguem a isso. O fato é, o tipo L, o tipo 1, é um paciente que tem a mecânica ventilatória boa ainda. Ele tem uma alteração mais de difusão e mais de alteração vascular. Então, esse paciente é mais fácil de ser ventilado do ponto de vista mecânico, tá? E é importante saber disso, porque se vocês quiserem vibrar muito e dar PIPs altas para esse paciente, ó, isso aqui é a relação da complacência com a PIP em pacientes do tipo L. Quanto mais PIP você dá, mais cai a complacência dele, ou seja, você mais prejudica esse paciente e sujeita ele a níveis energéticos mais altos e níveis de lesão induzida por vili maiores ainda. Tá? Então, é um paciente pouco responsivo a PIP, com peso de pulmão baixo e com mecânica adequada. Muito bem. Para a gente terminar, chegou o irmão gêmeo desse paciente. Irmão gêmeo univitelino. É um paciente masculino, 63 anos, 83 quilos, 1,70 m, portador de hipertensão, diabetes, em uso de captopril e metformina. Chega com queixa de febre, mialgia, cefaleia e tosse há 9 dias. Desde ontem à noite com dispneia intensa. Pressão idêntica do irmão gêmeo, frequência respiratória idêntica, febril, taquicárdico. Taquipneico saturando 64, com cateter de O2, estertor fino em base e o resto normal. Hipótese diagnóstica, síndrome respiratória aguda grave, por pneumonia viral, e entre as medidas foi realizada a intubação com sequência rápida. Irmão gêmeo, univitelino, então 1,70 m, homem, peso predito de 66 kg, dando um volume corrente predito de 400 ml aproximadamente. Muito bem, vamos fazer a setagem inicial em VCV desse paciente. Volume corrente 400, frequência respiratória de 22, já ajustada com a experiência que a gente tinha do irmão, PIP de 10, FO2 de 100 inicial, trigger de -2, fluxo de 50. Ótimo. Funcionou muito bem no irmão. O irmão ficou ótimo desse jeito. Vamos ver o que vai rolar com ele. Bom, com ele, a pressão de pico no irmão era 27, com ele deu 46. Então já não era exatamente a mesma coisa. Tudo bem. A relação 1 para 2,2, porque a gente manteve a frequência e manteve o mesmo fluxo. Ele estava bem sedado e curarizado. Ele tinha um volume corrente adequado. Tinha a PIP que a gente pediu e fez um volume minuto dentro do que foi solicitado. Os parâmetros multiparamétricos relativamente adequados.
mas com saturação de 94. Veja, o irmão estava com 100%, ele estava com 94 com 100 de FI. Tá? Era confiável o traçado e era confiável pelo traçado eletrocardiográfico. Muito bem. Quando a gente foi titular FO2 desse paciente, que em geral, você viu que o irmão gêmeo dele com 35 saturou 93%. Esse paciente, quando a gente foi titulando, a gente foi abaixando a FO2 dele de 100%. Quando a gente chegou em 60, esse paciente saturou 84%. Tem alguma coisa errada. Então lembra aqueles slides iniciais, a alteração de difusão e alteração de colapso alveolar. Como isso tem repercussão aqui? Aqui, agora com 60 de FO2, ele satura 84%. Tá. Daí foi fazer uma mecânica ventilatória desse paciente. Mesma coisa, 400 ml volume corrente, 50 de fluxo, PIP 10. Pressão de pico de 46. E quando a gente fez a pausa inspiratória, quando não tinha mais deslocamento de ar, a gente viu uma pressão de platô ou uma pressão alveolar de 39. Ou seja, esse paciente tem 39 menos 10, 29 de variação de pressão, ou 29 de drive pressure, ou 29 de pressão de distensão. Tem alguma coisa muito errada aqui. Tá? A pressão resistiva está ok, que é 46 menos 39 está 7, mas a driving pressure, a resistência em 8.4, está ok, mas a driving pressure está 29. Lembra como faz o cálculo da complacência? Delta volume por delta pressão. Então, delta volume, 400 ml, dividido por delta pressão, 29. Isso dá uma complacência péssima, de 13,7 ml por centímetro de água. Tá? Então, esse paciente tem um pulmão pequeno, um pulmão duro, um pulmão difícil de ser aberto para a gente dar 400 ml de volume corrente. Para a gente fazer isso, o irmão precisava de uma variação de 8 centímetros de água. Ele precisa de 29. Tá? O ideal é que não ultrapasse 15. Muito bem, e agora? O que será que aconteceu? O irmão gêmeo deveria se comportar igual, né? Deveria, mas às vezes a cascata inflamatória é diferente, o acometimento pulmonar é diferente, o tanto de vírus que aspirou é diferente e o jeito que inflamou o alvéolo é diferente. Então, provavelmente, o irmão gêmeo tem um padrão de colapso alveolar que se assemelha muito à SARA, que se assemelha muito à síndrome do desconforto respiratório agudo, que é o quê? Um preenchimento alveolar total ou subtotal, fazendo com que uma parte dos alvéolos não participe dessa troca. E aí você deixa esse 400 ml de volume corrente só para uma parte dos alvéolos que estão sadios. E isso vai machucando cada vez mais esses alvéolos, inclusive, que estão sadios, que é esse padrão de apresentação mais de colapso alveolar, ou padrão tipo 2, em que a gente tem esse preenchimento, o colapso mesmo, ou o tipo H, que a gente chama. Por que H? É um paciente com alta elastância, ou seja, baixa complacência, a higher lung weight, um pulmão mais pesado, um pulmão mais cheio, mais colapsado, e um high PEEP response, uma alta probabilidade de resposta a PEEP. Tá? Então, esse é um tipo mais AIDS-like, ou SARA-like. E aqui a gente ventila diferente. Se a gente deixar ele do jeito que ele estava ventilando, vai acontecer o quê? Se a gente deixar desse jeito aqui, vai acontecer o quê? Vai acontecer que os alvéolos que estão recebendo esses 400 ml de volume corrente são só os alvéolos frios. Então, eles vão ter que hiperdistender demais para receber isso. E isso progressivamente vai sendo lesado. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa recrutar esses alvéolos que estão fechados. Como que a gente faz isso? Tem duas maneiras básicas de fazer isso. Eu recomendo vocês a usar. Uma delas é a maneira mais fácil e que talvez vocês são iniciantes em terapia intensiva. Se vocês estiverem trabalhando na assistência, uma das alternativas a se fazer isso é usar a tabela AIDSnet alterada pela equipe do HC da USP. O que é isso? Essa tabela aqui. Tá? Então, a gente estava lá com ele em 60% de FO2 e 10 de PIP. A nossa meta é uma saturação entre 90 e 95. Enquanto a gente não atingir isso, a gente vai caminhar a cada 2 minutos para a direita. Se a gente atingir isso, a gente pode caminhar para a esquerda. Tá? Para ficar fácil, eu vou jogar vocês na frente do ventilador. Olha só. Então, estávamos só voltando que aqui
em cima é FO2, tá? E aqui embaixo é PIP. Então, à medida que a gente não alcança o nosso alvo, a gente vai andando para a direita. No momento que a gente alcançou, a gente pode tentar voltar para a esquerda. Como isso? Muito bem. Então, a gente estava com 60 de FO2 e 10 de PIP. E estava com a saturação de 84, que está fora da nossa meta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um passo para a direita. 70 de FO2 e 10 de PIP. Quanto que mudou isso em saturação? Vamos ver. Nada. 84. Não mudou nada. O que a gente vai fazer então? A gente vai dar mais um passo para a direita. Agora a gente não vai aumentar a FO2, a gente vai aumentar a PIP para 11. Então, passando a PIP para 11, vamos ver o que acontece. Estamos nesse ponto da curva. Saturação foi para 85. Opa, começamos a ganhar alguma coisa, mas não estamos na meta ainda. Ok, então vamos para o próximo passo. Próximo passo é passar a FO2 para 80, ainda mantendo a PIP de 11. Tá? Isso levou a saturação para 87. Opa, agora sim, está melhorando, mas ainda não está na meta. Entramos na fase crítica da ventilação, que é a fase avermelhada. Ok, mas temos que andar para o lado. Como? Vou aumentar a PIP para 12 agora. Passar para 12 de PIP e manter FO2 em 80. Com isso, a gente teve uma saturação de 89%. Ainda não chegamos na nossa meta de 90%, pelo menos. Ou seja, vamos andar para o lado. Andar para o lado significa, nesse momento, aumentar FO2 para 90. Aumentando a FO2 para 90, a gente saturou 90%. Teoricamente, daria para parar aqui. Deixa parado aqui, deixa o paciente sedado, deixa o paciente curabilizado. Esse pulmão vai inflamar mais um pouco e vai desinflamar depois. Se começar a subir muito a saturação, você pode começar a andar para o lado esquerdo da tabela. Nesse caso aqui, eles quiseram uma sobra, então andaram mais uma vez, botaram 13 de PIP. Com 13 de PIP e 90 de FO2, esse paciente saturou 92%. Essa é a maneira mais simples de quem não entende tanto de ventilação mecânica tentar abrir esses alvéolos e trazer esses alvéolos para participar da troca gasosa. É usar a tabela AIDSNet de PIP baixa ou a tabela modificada do HC da USP. Tá? Muito bem, uma outra possibilidade que tem é a gente fazer a titulação decremental da PIP. Isso aqui exige um pouquinho mais de expertise, que talvez alguns de vocês vão saber fazer. Antes a gente fazia o quê? Antes a gente fazia o que chamamos de manobra de recrutamento máximo e com titulação decremental de PIP. Como isso era feito? A gente colocava o paciente com 25 de PIP, 15 de delta, por 2 minutos. 30 de PIP, 15 de delta, 2 minutos. 35 de PIP, 15 de delta, 2 minutos. Depois a gente passava a PIP para 23 e ia calculando o ponto de melhor complacência. Onde tinha um ponto de melhor complacência, a gente deixava a PIP aí. O último trabalho, assim, o principal trabalho que não enterrou essa manobra, mas que sugere que a gente não deveria usar de maneira rotineira é o trabalho White, um trabalho brasileiro que mostrou que essa manobra matava mais. Tem várias críticas ao trabalho, não vou entrar em detalhes, mas o que a gente pode fazer do ponto de vista prático hoje, se vocês tiverem expertise para tal, e é uma sugestão, porque ainda não tem evidência baseada nisso, nesse nosso mesmo paciente que estava saturando 83, é fazer uma mini titulação decremental de PIP. Como? Então a gente estava lá com 100 de FO2, 10 de PIP. A gente sobe para 12, 2 minutos 14, 2 minutos 16, 2 minutos 18, 2 minutos 20. Ponto. Deixa 2 minutos assim. Provavelmente a saturação vai subir, porque a gente subiu a PIP. E agora a gente começa a baixar a PIP e calcular a driving pressure. Então deu 2 minutos, eu faço mecânica, aquilo que vocês fizeram, e calculo o driving pressure. Ah, driving pressure deu de 19. Deixa 2 minutos aqui e passa para 18. Depois de 2 minutos, calcula de novo mecânica e driving pressure. Ah, aqui a driving pressure deu 14. Deixa 2 minutos e passa para 16. Calcula de novo mecânica e driving pressure. E baixa para 14 depois de 2 minutos. Mecânica e driving pressure. Baixa para 12, mecânica e driving pressure. Onde você encontrar melhor driving pressure, ou seja, o melhor ponto de variação de pressão do alvéolo, é onde você vai deixar a sua PIP e é onde você vai ter a melhor saturação. Cuidado, aqui exige um pouquinho mais de experiência para se fazer. Quem não tiver experiência,
o que a gente sugere, o que é comum hoje na Covid, porque muita gente que não está habituado com ventilação mecânica está fazendo, é usar a tabela AIDSNet modificada. Mas isso aqui também pode ser feito quando tem alguém que entende de mecânica ventilatória e que consegue fazer essa titulação decremental, diminuindo de 2 em 2 pontos e calculando a melhor driving pressure. Por fim, uma das coisas que a gente deve fazer, sempre que o paciente tem uma troca gasosa muito ruim, ou seja, uma relação PO2-FO2 abaixo de 150 e precisa de níveis altos de PIP, é pronar esse paciente. O que é pronar? É botar ele de barriga para baixo. Mas como assim? É de barriga para baixo. Mas os eletrodos? Bota nas costas. Mas e o acesso central? Tá no pescoço. Vai sair. Mas o tubo não vai dobrar? Coloca a coxinha. Ele fica de barriga para baixo. Se entrar na UTI Covid do HC hoje, tem 26 pacientes, 7 estão pronados. Tá? Para quê? Para que a gente prona os pacientes? A circulação ela é predominantemente dorsal, independente da posição que a gente está. E quando a gente tem um nível de colapso alveolar dorsal significativo, quando a gente prona alguém, coloca ele de barriga para baixo, esses alvéolos dorsais, que são em maior números, com o tempo, eles tendem a abrir lentamente e melhorar essa relação entre perfusão e ventilação. Olha o tamanho que está os alvéolos aqui, ó. Tudo apertadinho por colapso alveolar, por pus, por sangue, etc., por SARA. Quando a gente coloca esse paciente de barriga para baixo, o ar tende a subir e esses alvéolos tendem a ficar mais abertos, mesmo com sangue mantido na região, mesmo com o paciente pronado, o sangue é mantido preferencialmente na região dorsal do tórax. Ou seja, quando a gente prona um paciente, muitas vezes a gente melhora o mismatch, a gente melhora a relação ventilação-perfusão e faz com que haja uma melhora da troca gasosa. Tá? É uma manobra relativamente simples de ser feita, é uma manobra relativamente segura, não precisa ser na UTI do Einstein, você pode fazer na UPA do Boqueirão, isso aqui, e em geral costuma ter um ganho de troca gasosa substancial. Muito bem, para terminar, lembrando, o acometimento pulmonar na síndrome respiratória aguda grave por coronavírus tem mecanismos diferentes nos pacientes, então cuidado, vocês não vão ventilar todo mundo igual. Tem alguns que se apresentam com padrão de AIDS ou SARA e outros não. Os padrões HIL são extremos e não são exclusivos. A gente tem interfaces entre eles. Tem pacientes que estão mais ou menos no meio do caminho entre os dois. E vocês vão ter que customizar a ventilação desses pacientes. A ventilação padronizada e não orientada pelo tipo de acometimento pulmonar pode justificar o que a gente está vendo na literatura, que é uma vasta variação em mortalidade. Ou seja, se você treinar médicos feitos robôs, bota PIP de 14 para todo mundo e FO2 de 60 para todo mundo, se o sujeito tiver um padrão um padrão L, ele vai se machucar mais ainda, ele pode morrer mais. Talvez isso justifique essa variação tão grande de mortalidade que a gente tem visto em diferentes centros. Os ajustes de ventilação mecânica devem ter meta protetora, ou seja, driving pressure abaixo de 15, pressão de platô abaixo de 30 e volume corrente abaixo de 6 ml por quilo. E as manobras de recrutamento, como titulação de PIP ideal e prona, devem ser individualizados, devem ser treinados, mas principalmente a prona não deve ser protelada. A gente tem que pronar paciente que está com relação PO2 e FO2 precocemente, até 3 dias do diagnóstico deste acometimento pulmonar. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Fico à disposição para as perguntas. Eu não sei se o Lucas vai gerenciar isso aí, mas era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, doutor, pela aula. Se alguém tiver alguma pergunta, só perguntar no chat, que daí eu pergunto para o palestrante. Vou abrir o chat aqui também. Doutor, a gente sempre faz uma pesquisa de opinião, né, com os ligantes, porque a gente gosta, é importante saber a opinião deles. E aí depois a gente envia o feedback, bem como a pergunta que foi feita,
para o senhor ter uma ideia. É bem bacana assim a participação. A gente agradece bastante pelos ligantes em participarem, porque é isso, esse retorno que eles nos dão é importante para manter a liga, né? Sim, com certeza. E se quiserem Às vezes o pessoal fica meio constrangido de perguntar na frente dos outros, ainda mais que é um assunto espinhoso. Se quiserem me Uhum. perguntar por Facebook, eu vou deixar aqui o meu Facebook. E se quiser me perguntar por telefone, pode ser no apuro, pode ser fora do apuro. Nem sempre eu posso atender, às vezes eu estou lá no apuro também. Então, se vocês estiverem na assistência e precisarem, 8715 7676. Vocês podem me perguntar por telefone também, que está aí no olhar. Quando optar por ventilação, por volume ou pressão? Essa é uma boa pergunta, Liana. Que tem ganhos e perdas nos dois. É igual falar, vou para o hospital de bicicleta ou a pé. Tem ganhos e perdas nos dois, os dois são seguros, os dois te levam até lá, alguns deles sem vantagem e desvantagem. Então, em relação a VCV, que é ventilação controlada a volume, a grande vantagem é que você consegue controlar melhor o volume. Você pede 400 ml de volume corrente, é 400 ml de volume corrente, ponto. Tá? Então isso é muito confortável para quem está fornecendo a ventilação, porque quando é a volume é mais fácil de você fazer esse controle. Problemas. Um dos problemas é que você não controla a pressão. Então, se um paciente está com, sei lá, com SARA ou com pneumotórax, para gerar 400 ml de volume corrente para esse paciente, pode ser que ele precise de 60 centímetros de água. Isso vai levar a uma explosão do pulmão dele. Então você tem que tomar muito cuidado com a setagem de alarme de pressão quando você ventila volume. Tá? Essa é uma das desvantagens. Outra desvantagem é que o fluxo é o quê? A velocidade com que o ar entra no pulmão do sujeito. O fluxo é fixo e é determinado pelo operador. Isso é ruim quando o paciente está mais acordado. Tá? Imaginem vocês querer fazer ventilações diferentes e vem sempre um fluxo fixo, é sempre aquilo ali que foi determinado pelo operador. Então isso, em pacientes acordados, vocês vão ver muito mais a sincronia em paciente que está ventilando a volume. Tá? Por quê? Porque o fluxo é fixo. Quando você ventila a pressão, você ganha algumas coisas e perde outras. Então você ganha porque você tem a pressão fixa, você não vai dar uma pressão de 60, porque você pediu 15, é 15, não vai dar mais do que isso. Mas você perde no controle do volume corrente. Então, não vou nem mudar de pessoa. Ventilando você, Eliana, na UTI, no início do plantão, eu dou 15 de pressão, você está fazendo 450 ml de volume corrente. Está ótimo, vamos supor. De repente você acorda e faz um esforço inspiratório maior, você traga mais o ar, o que o ventilador vai fazer? Ele vai te dar mais fluxo para que a pressão não caia. A pressão não pode cair, é 15. O operador pediu 15 de pressão, é 15 de pressão e acabou. Mas se o paciente faz um esforço, ele ganha mais fluxo para manter a pressão fixa. Então isso gera mais conforto para o doente, o que é uma vantagem, mas gera um volume corrente muito alto. Então tem gente acordado que quando faz um esforço inspiratório muito alto, gera uma pressão gera um volume corrente extremamente alto. Então, dá para fazer em VCV, dá para fazer em PCV, desde que você saiba o que você está fazendo e principalmente saiba o que monitorizar. O que você tem que monitorizar? Principal, quando você está em volume, monitorizar a pressão. Quando você está em pressão, monitorizar o volume. 15 de pressão tá bom, falaram lá. Sim, ele está fazendo 150 de volume corrente, tem uma coisa errada. Ou dá mais pressão, ou abre se os alvéolos estão fechados, ou vê se não é um pneumotórax, se é um derrame pleural, etc. Tá? Então, não existe, todos os trabalhos não mostraram superioridade de tempo de ventilação e tempo de desmame, seja VCV ou PCV. Então, depende da freguesia, depende de você. Tá? Eu, em geral, inicio a ventilação em volume, porque eu consigo fazer a mecânica rapidamente, e o meu paciente, quando ele acabou de ser entubado, ele está bem sedado. Então, eu não vou ter a sincronia por fluxo. Mas quando eu começo a acordá-lo, no segundo, terceiro dia, ou quando eu acho que é
que é pertinente acordá-lo, aí eu passo para pressão, que é mais confortável para ele. Quando ele traga mais o tubo orotraqueal, ele ganha mais fluxo. Certo? Mais alguma questão? Ventilação mecânica não invasiva no COVID. A ventilação não invasiva, para quem não sabe, é igual à ventilação mecânica que a gente acabou de falar, mas não é feita com tubo, é feita com a máscara que veda a pressão no rosto do paciente. Ela tem a grande desvantagem, que o paciente não precisa ficar sedado, ele pode se comunicar, ele pode tirar a máscara ocasionalmente para falar e para comer. O que a gente viu, Liana, é que a VNI ela tem vantagem, primeiro, nos pacientes com COVID. Quando o paciente responde rapidamente, ou seja, aquele paciente que está em insuficiência respiratória aguda, você coloca a VNI, não adianta colocar a VNI e olhar outro paciente. Tem que avaliar a resposta em 2 minutos, em 5 minutos e em 30 minutos. Se você não tiver atingido as suas metas, ou seja, queda de frequência respiratória, melhora de saturação, melhora de conforto, melhora de troca gasosa, não insista na VNI, porque esse paciente morre mais. Tá? Então, primeiro, ele tem que ter resposta aos critérios que você estabeleceu. Quais critérios? Em geral é frequência respiratória, padrão ventilatório, uso de musculatura acessória, saturação periférica de oxigênio e relação PO2 e FO2. Se não melhorou nada disso, esqueça a VNI e entube o paciente. Se melhorou tudo isso, você pode fazer intermitência da VNI e tentar não entubar. Qual o grande problema de VNI e COVID? Tanto VNI quanto catéter de alto fluxo. É você pulverizar a equipe com COVID. Porque a VNI normalmente escapa. É para escapar. Se você vedar totalmente a VNI, você vai causar lesão em base de nariz, lesão na bochecha, lesão no queixo. O paciente não vai ficar confortável na VNI. Então, é normal a gente fazer VNI e é normal que escape um pouco de ar. O problema é que quando escapa um pouco de ar com COVID, você pulveriza a equipe. Então, isso precisa ser feito num leito box fechado com pressão negativa. Você não tem nenhum desses critérios. Não tem o leito box ou não tem pressão negativa, não faça VNI, que vai escapar e vai contaminar outros pacientes e vai contaminar a equipe. Tem lá uma HC, tem 2 leitos box que tem pressão negativa. Então dá para pôr ali e dá para a gente fazer VNI se o paciente for responsivo. Você coloca ele, está saturando 80, você põe na VNI, ele de frequência de 34. Põe na VNI, ele satura 82 e a frequência fica em 33, não está adiantando a VNI. Tá? Isso só aumenta a mortalidade por todos os trabalhos que a gente tem. VNI, ela é muito bom quando dá certo. Só que quando ela dá errado, ela mata mais. Porque as pessoas deixam o paciente na VNI e vão ver os outros. Aí ele vomita na VNI, broncoaspira. Aí ele está saturando 83, passa a saturar 70, ele não consegue pedir ajuda, ninguém vê. Então, a VNI é ótima quando dá certo. Ela custa menos, ela deixa menos tempo na ventilação, menos tempo na UTI, menos tempo de internação hospitalar. Mas, quando ela dá errado, ela mata mais. Tá? Mas na COVID, em especial, a grande preocupação é a contaminação de outros pacientes e da equipe. Imagina, por nada. Mais alguma? Se quiserem me perguntar depois offline, não precisa ficar exposto, não tem problema. Se quiserem, não sei se vocês estão na assistência já, se vocês já trabalham em TI, pronto-socorro, mas se quiser pedir alguma ajuda ou tirar alguma dúvida, tem aí meu telefone e tem o Facebook também, que é os 2 primeiros nomes. De nada, Bruno, imagina. Excelente. Muito obrigado, então, doutor. Depois, então, eu te mando o feedback dos ligantes e certamente vão surgir dúvidas, né? Porque é um tema extremamente complexo, a gente reconhece isso. E a gente agradece, então, pela participação. Os grandes especialistas em ventilação mecânica têm um monte de dúvida ainda, mas talvez existam algumas dúvidas que a gente já tenha sanado. Mas imagina, foi um prazer, Lucas, quando precisar, tente avisar com um pouco de antecedência, que aí a gente pode fazer o tema que
que vocês acharem mais pertinente. Certinho, então. Então tá bom. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e se cuidem. Até mais. Até, tchau. Obrigado.